passo a palavra, então, para a Ivonete, que vai ministrar a nossa lição de hoje, que é de número 16, conforme a gente mandou lá no grupo. Certo? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia novamente. Bom dia, pessoal aqui presente. A gente fica nessa de presente, as pessoas presentes, as pessoas em casa, você não sabe por que olha, né? Se olha para cá, se olha para lá. Mas vamos adaptando, né? Bom, eu tenho aqui um esqueminha para seguir. Conforme a Rosa já falou, nossa lição é a lição 16, que chama O Reino de Deus é a Missão, né? Então, o objetivo dessa nossa lição é apresentar a missão da igreja, né, no reino de Deus, a partir do poder e da direção dados pelo Espírito de Deus, né, pelo Espírito Santo. Então, esse é o objetivo da nossa lição. Então, talvez vocês não se lembrem, mas dia 31 de outubro a gente comemora a reforma, né, protestante, né, que iniciou, todo mundo já sabe, com Martinho Lutero. Vocês têm um papel aí na mão e a Luciana vai colocar aqui para nós uma figura da Rosa de Martinho Lutero. Essa figura aí, chama Rosa de Martinho Lutero. Essa rosa é um brasão, né, de Martinho Lutero, que tem vários significados. A Luciana teve cuidado, muito bom, de entrar na internet e buscar ela colorida, né? Então, muito bom, né? Inclusive essas cores, cor amarela, vermelho, preto, branco, todas essas cores têm um significado específico, né? A gente não vai trabalhar esses significados, mas se vocês quiserem entrar no Google, só digitar Rosa de Martinho Lutero, tem um site da Igreja Luterana falando do significado dessas cores, né? Mas, bom, o que nós queremos com esse brasão, né? Martinho Lutero tem esse brasão, tinha, né? Esse brasão, e a Igreja Luterana continua com ele, né? Simbolizando a fé da Igreja, né? E com Martinho Lutero, a sua fé. E eu queria conversar com vocês aqui sobre alguns brasões ou símbolos que a igreja cristã tem, quais são seus significados, né? E, além desses símbolos, né, alguns deles são mais importantes para nós, eu gostaria de saber se tem algum que é mais importante para vocês e por que é mais importante. Então, a gente pode começar com o pessoal de casa. Quem gostaria de falar? O brasão, ou, aliás, o símbolo, né? Símbolo da nossa fé que tem mais importância para nós. E por quê, né? Vilna, quer falar? Então tem que ligar aí o seu microfone. A cruz, né? Eu vi assim de repente e achei que a cruz sem o Cristo, né? Morto, está vivo. Legal, então a Vilna, para você a cruz é o símbolo religioso ou cristão que tem bastante importância, é isso? É a marca, não é? Entre o metodismo, a católica cristã, católica como que nós somos, e o católico apostólico, né? Porque ele tem Jesus. Em colar aqui tem a cruzinha, a nossa é limpa, e a deles é com Jesus sempre, né? Essa cruz sem Jesus, até onde eu sei, significa que Jesus ressuscitou, né? A cruz em si significa a graça de Deus, né? O sacrifício que Jesus fez por nós, né? Na cruz. E o fato de não ter ninguém na cruz significa que Jesus ressuscitou por nós, né? Vivo, está vivo, né? Está vivo, né? Está vivo, isso mesmo. Tem também, também a cruz e a chama, que de certa forma representa a Igreja Metodista, né? Isso. Aqui no Brasil. O símbolo talvez o mais importante do metodismo seja a cruz com a chama, né? Que é o nosso logo, né? Que significa exatamente tudo isso que a gente falou sobre a cruz, mais o poder do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo. O que mais, gente? O que mais que a gente tem de símbolos que são importantes? Não vou pedir para a Rosa falar, porque a Rosa está com a boca cheia, viu, gente? Estou dedando ela aqui.
Ai, ai. Tá, vamos lá, quem quer falar? Não, imagina, está no meio de família. Todo mundo fez. Vamos lá, o que mais? Pode falar, dona Esther. Estou vendo que você está doida para falar, sem a boquinha mexendo. Ivonete, dá para levar o microfone para a gente lá pertinho? O Pedro vai fazer isso para nós. Dona Esther, algum símbolo cristão que seja mais importante para a senhora? Que pode ter uma relação com a conversão, uma relação com alguma experiência pessoal, né? Símbolo de Jesus fora da cruz, né? E realmente fala exatamente da preocupação com o próprio povo dele, né? Com o povo. A cruz é realmente o símbolo da nossa cristandade. Não é? Ele fala realmente da nossa ligação com Deus. Isso ele fala. Estava falando aqui para o pessoal que a Bíblia, né, também é um símbolo para nós da palavra de Deus. Né? Muita gente, inclusive, abre a Bíblia, deixa exposta em algum lugar mais visível na casa, nas empresas, né? Nós também temos a ceia, os elementos da ceia, né? Então, o pão, o vinho, né, que representa o corpo de Cristo, né? Vamos colocar o texto aí, Luciano, o texto de Atos, capítulo 1, versículos 6 e 8. Alguém de casa aí pode ler para nós? Eu posso. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Beleza. Até o 8, né? Até o 8, né? Então, a gente vai explorar, né, a revista, né, propõe explorarmos 2 versículos desse trecho aí. O primeiro é o versículo 6, né, em que os apóstolos questionam Jesus sobre esse tempo, né, que Deus iria restaurar Israel. Né, e para a gente entender um pouquinho isso aí, a gente percebe que os discípulos estavam preocupados com aquela proposta do Messias salvar o povo, né, salvar do reino terrestre, né, do Império Romano. Bom, mas para a gente entender um pouquinho isso aí, os autores discutimos sobre essas 2 palavras, tempos, né, e épocas, né, o significado desse tempo e épocas, né? Então, nós temos aqui 2 palavras, cronos e kairo, né? O cronos, no grego, significa mais o tempo humano, esse tempo que a gente conta, né? Nós vamos ter aqui 1 hora e meia, 1h20, 2, 3 horas de escola dominical. Lógico que não é tudo isso, né? A Raquel já me falou que, 11h20 eu tenho que ir embora, tá? Vamos ver se a gente termina até 11h20. Mas, bom, de qualquer forma, é esse tempo que nós conhecemos, né? Que nós chamamos de tempo humano, né? Que nós contamos, cronometramos, né? E o tempo cai é o tempo que nós chamamos de tempo de Deus, né? O tempo da vontade de Deus. Então, Jesus chama atenção para o discípulo que não interessa, seja o tempo Cairo, seja o tempo Cronos, não interessa o tempo, né? Interessa que eles preguem o evangelho, né? Nessas regiões nesses lugares que estava propondo, né? Que seria o versículo 8, né? Então, Jesus propõe para eles não se preocuparem com o tempo, mas com o lugar, né? Na verdade, há uma troca aí, não é o tempo, mas é o lugar. O lugar por quê? Porque é o lugar onde está o povo, né? E a proposta de Jesus é que os discípulos preguem, né, o evangelho nesses lugares para o povo, né? Então, essa é a proposta que Jesus faz para os discípulos, né? Aí, onde é que está o povo?
E Jesus apresenta, ele propõe aí os lugares onde está esse povo que precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ouvir essa pregação, né? E a revista, ela traz para nós aqui um paralelo entre esse lugar que Jesus apresenta e o nosso lugar, né? Hoje, para nós, que lugares são esses? Né? Quais são esses lugares que nós devemos pregar o evangelho, né? Bom, a revista começa com Jerusalém, né? Para nós, quem é Jerusalém hoje? Eu fiz aqui um resumo do que a revista traz, mas eu vou propor para vocês que a gente retome a lição e vamos ler o que está exatamente lá, tá? Eu fiz um breve resumo, mas eu acho que dá tempo da gente ler lá. Você tem como colocar para nós aí a lição, Luciano, fazendo favor? Então, a gente vai na palavra que ilumina. Uhum. Ok. Então, a revista que propõe a gente começar a entender, né, quem que é Jerusalém, aliás, que lugar é esse chamado Jerusalém para nós hoje, né? Eu vou ler uma parte, depois eu peço para alguém continuar lendo também, tá? Então, o que é Jerusalém, né? Nossa Jerusalém pode ser considerada o primeiro limite missionário em que está inserida a nossa igreja local. Então, esse espaço Jerusalém, a igreja propõe que começa aqui, né, onde está inserida a igreja local, o bairro, né, a circunvizinhança, aqui, as pessoas que estão aqui por perto, né? É o nosso bairro ou vila, onde moramos ou trabalhamos, é aquele lugar onde as pessoas nos conhecem muito bem e podem conferir pela convivência qual é o efeito prático do evangelho em nossa vida, né? Porque exatamente essas pessoas que estão muito próximas, a família, né? As pessoas que estão mais próximas é que vão perceber se de fato nós estamos vivendo esse evangelho que nós pregamos, né? Então, a Jerusalém é esse espaço mais próximo, onde as pessoas conseguem ver na gente, nas nossas ações, né, quais são os mandamentos, né, quais são os ensinamentos de Jesus, se nós de fato estamos vivendo esses ensinamentos, né, se somos pessoas honestas, né, e justas, nos nossos negócios, né? Se nós somos justos com nossas faxineiras, com nossas diaristas, com nossos funcionários, né? Com os nossos negócios, eu fico muito chateada quando eu ouço falar de um crente que começa a dar nó no comércio, começa a fazer isso, é um mau testemunho, né? A pessoa pode ser qualquer outra coisa na vida, mas ela só é lembrada como crente, se ela faz essas coisas, né? O povo da nossa vizinhança precisa sentir o amor e usufruir do serviço que o Espírito Santo nos impulsiona a realizar. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei da Rinalva, né? A Rinalva, onde ela vai, no entorno dela, né? Ela prega o evangelho, ela está morando no lar dos idosos, e lá ela sempre está ou orando por alguém, orando com alguém, pedindo oração por alguém, falando da palavra aos seus vizinhos ali, os moradores também do lar dos idosos. Então, a Rinalva, para mim, foi um bom exemplo em relação a essa convivência, sem falar da vida honesta dela, né, também. Bom, então, o próximo espaço é Judéia, né? Então, o que é Judéia para nós? Aí eu vou pedir para alguém de casa ler, pode ser? Acho que é tudo lido. Ok, vamos lá. O que é Judéia para nós? Posso ler? Vamos lá. Deixa eu ler. Ô, Vilna, você lê o próximo, tá bom? A Vilna... Tudo bem. Atenção. Judéia. No passado,
a ideia era a região que cobria a tribo de Judá, Então, você quer ir da correndo qual mais fazia calma parte agora? Jerusalém. Era o primeiro limite geográfico de quem saía de Jerusalém. Isso desperta a atenção para o fato de que a missão não se esgota nos trabalhos e desafios do nosso bairro ou cidade. Existem desafios que podem assumir em conjunto com outras igrejas locais, numa afirmação concreta de que somos uma igreja conexional. Podemos fazer isso apoiando o trabalho de uma instituição de outra igreja, colaborando no sustento de um missionário ou missionária regional, contribuindo com o trabalho de um ponto missionário, mesmo que não seja de nossa igreja local, para atender os desafios de toda a Judéia. São necessárias a colaboração, a integração entre as igrejas locais. Beleza, obrigada. Bom, acho que a pregação da pastora hoje foi providencial, né? Providencial em relação à nossa, não, em relação a mim também, porque eu depois daquela conversa da Elaine no WhatsApp, né, no nosso grupo, então deixa eu só colocar vocês a par dessa conversa. A Elaine mandou uma mensagem para nós, um link, né, do UOL, mostrando a participação do Bolsonaro na Marcha para Jesus, né? E então a gente começou a discutir sobre o reflexo dessas pregações erradas, desses comportamentos errados aí, políticos errados, na nossa pregação até, né? A gente está vendo que tá um pouco difícil pregar o evangelho, porque o evangelho está sendo desacreditado, né? Pelo exemplo desse pessoal, né? Então, assim, não tá muito fácil pregar o evangelho num momento, né? Num espaço. E eu vim refletindo de casa para cá, que eu pego a estrada, né? Eu ando 30 e poucos quilômetros para cá, e eu vim refletindo, assim, e assim, me dando uma desesperança. Porque a impressão que eu tenho é que nós estamos entrando naquela fase que Jesus fala de perseguição. Mas é a perseguição que a igreja faz, não é perseguição da igreja, não é a igreja que está sendo perseguida, mas é a igreja que está perseguindo, né? Nós estamos entrando numa fase dessa, e assim, nós que acreditamos em uma outra pregação, que não é essa que esse pessoal está fazendo, eu acho que nós estamos aí beiradeando de ser perseguidos, viu? Vamos esperar que daqui a pouco batem na nossa porta, né? Uma perseguiçãozinha, porque a gente não pensa como eles, só a gente canalha mesmo, é verdade, nem eu, mas assim, a gente, e assim, essa é uma discussão que não é só para nós, né? Para mim não é a questão só política, é uma questão que a gente, eu começo a ver no que Jesus falou do que iria acontecer, e eu quero deixar claro aqui que Jesus não desejava isso, gente. Não é vontade de Deus essas perseguições, não é vontade de Deus essas desgraças que acontecem na história. Né? Então, ele sabe, ele conhece o homem, ele sabe o que o homem é capaz de fazer, né? Então, me deu uma desesperança, mas aí quando chegamos aqui, a pastora pregou uma mensagem de trazer esperança, né? Que Deus não desistiu de nós, gente. Isso aí a gente tem que ter esperança, porque Deus ainda acredita na gente, né? Ainda está atuando também na história também, né? Então, me deu um pouco mais de esperança, né? Não sei se eu entendi direito, mas eu vou colocar meu ponto de vista. É claro que, perante Deus, nós somos todos irmãos, né? E nós todos temos um pouco de conhecimento. Eu me engrandeço de estar sempre aos domingos, principalmente com a Dona Esther, com vocês, porque eu fico muito contente, porque aqui eu cresço, né? Mas, assim, falando desse fato, em relação ao Bolsonaro, é até falta de respeito
né, com as pessoas, como ele está agindo, em nome de Jesus. Eu acho que ele não tem consciência do que ele está fazendo com ele e com as pessoas que estão apoiando ele. Né? E na pregação da pastora hoje, lógico, foi muito promissora, só que também a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Colocar a nossa parte e não é enfrentar essas pessoas que estão a favor ou contra, porque, como eu disse, nós somos irmãos. E Jesus, Deus, ele está permitindo que isso aconteça para que a gente chegue num ponto de vista que a gente tem que passar por isso. Para a gente crescer, para a gente se aprender com o outro, para a gente, tipo assim, eu estou com um problema, eu vou até a pastora, eu vou até a ministrar, para pedir colo, porque a gente está precisando de um colo. O povo está gritando por um colo. E essa esperança, gente, é a nós que vamos fazer, fazendo o bem ou o mal. Lógico que nós aqui queremos o bem, mas existe também, entre aspas, as tentações. Por isso que a gente tem que orar e vigiar, tomar cuidado. Mas mesmo assim, como você falou, claro que nós estamos sendo perseguidos, porque desde sempre os cristãos foram perseguidos. E é uma história que só não vai ter fim. Vai ter fim no dia que todo mundo tiver consciência que Jesus veio para nos salvar. E essa é a nossa cruz, é a nossa missão de colocar a palavra dele em ação. Tá? Obrigada. Obrigada, viu, Bia, né? Bom, gente, então é isso, né? Nosso desafio é bem grande. Eu acho que a gente está só começando esse período que espero estar errada, mas é um período que não tem... Porque, na verdade, não é o Bolsonaro. É 30% dos brasileiros, da população brasileira, Estados Unidos, todo mundo. Isso aí é uma coisa meio geral. Então, assim, sai Bolsonaro, esse povo vai ficar aí. Esses religiosos aí, esses líderes religiosos querendo poder a qualquer custo, assim. Ah, gente, olha, dá uma desesperança mesmo, mas graças a Deus, Deus coloca umas pregações que traz a gente, dá um pouquinho mais de esperança, né? Deus não desistiu de nós. Né? Deus não desistiu de nós, né? Bom, e o próximo local, né? O próximo local é Samaria. Então, vamos lá. Você pode ler, Luciana? Posso? Samaria. Samaria, como Galileia, apresentava um limite além de Judá. Ainda que os povos judeu e samaritano vivessem afastados, tanto pela distância como pela discriminação e preconceitos de ambos, Samaria estava em território de Israel e era alvo do amor do Senhor. Assim, podemos entender a nossa Samaria como lugares distantes pela geografia ou por culturas diferentes, regiões ou grupos que ficam à margem da sociedade, seja por preconceito ou por outras razões. Podemos não ir até eles, mas é possível pesquisar e conhecer um pouco mais sobre quão longe nossos missionários e missionárias têm ido anunciar o reino de Deus, por exemplo, em missões transculturais ou em frentes missionárias diferenciadas. Como igreja local, podemos acompanhar o trabalho destes obreiros e obreiras, conhecê-los e reunir recursos para atender às necessidades. Isso é participar da missão. Bom, então, Samaria, na verdade, representa tanto um espaço físico, né, de regiões afastadas, com pessoas de culturas diferentes, por exemplo, culturas africanas, né, lugares bem afastados, mas também representa o povo que está do nosso lado e que sofre algum preconceito, assim como os samaritanos, né, os judeus, preconceito um do outro, né, viviam esse preconceito. Nós também temos pessoas que são excluídas, né, excluídas de ouvir a palavra. As igrejas que se fecham, essas pessoas, a gente
prega, que isso não acontece, mas acontece sim, né? Então, seja preconceito de raça, seja preconceito de gênero, né? Seja de cor, né? De cor mesmo, né? Seja qual for o preconceito, mas temos ainda essas pessoas que estão ao nosso lado e que precisam ouvir, né, da palavra de Deus, saber que Deus ama nós também, né? Conforme a Bia falou, somos todos iguais perante Deus, né? Então, esse é o espaço da Samaria, né? E, por fim, nós temos os confins da terra. Os confins da terra. Essa dimensão significou para a igreja primitiva a chegada do evangelho à Síria, à Galácia, à Grécia e Roma. Esse avanço representa as missões internacionais, um mover do Espírito que empurrava a igreja para novas fronteiras, assim como continua a fazer em nossos dias. Para eu abrir a palavra para todo mundo contribuir, nós vamos apresentar os cânones da igreja em relação às missões. Vocês têm aí em mãos um papel que tem esses cânones. Então, vamos lá. Segundo os cânones da Igreja Metodista, no capítulo 2, né, sobre a missão da Igreja Metodista é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Parágrafo único. A Igreja Metodista cumpre sua missão, realizando culto a Deus, pregando a palavra, ministrando os sacramentos, promovendo a fraternidade e a disciplina cristãs e proporcionando a seus membros meios para alcançar uma experiência cristã progressiva, visando o desempenho de seu testemunho e serviço no mundo. Tá? Prestando serviços de mensagem, desculpa, acho que vocês não ficaram despedaçados, está tudo aí. Está tudo? Ah, beleza, tá. Prestando serviços de mensagem, sermões, palestras, orações por todos os meios de comunicação disponíveis e atendimento pastoral, ministrando educação cristã, teológica e secular, em todos os graus e níveis e prestando serviços de ação humanitária, filantrópica e beneficente por intermédio de suas regiões eclesiásticas e missionárias, de suas igrejas, instituições e órgãos especializados por ela organizados, instituídos ou mantidos. Esse é o cânone da igreja, né? Bom, e assim, resumindo a nossa conversa, a gente ainda tem que conversar de como nós levamos esse evangelho, né? A gente falou de onde, né? Onde o povo está e como é que a gente leva essa palavra, né? Como é que é possível a gente contribuir com essa missão, né? Então, a revista traz alguns apontamentos, né, como orar pelos missionários, orar pelas missões, né, contribuir financeiramente, porque essas missões, os missionários têm que comer, têm que se vestir, têm que comprar remédio quando tá doente, então eles precisam ser cuidados. Né? E lembrando do sermão da pastora, né? Ela usou o versículo em que Paulo agradece pelas contribuições, né, que ajuda, né, que ele teve das igrejas, pessoas. Então, os missionários também precisam dessas ajudas, e só compra com dinheiro, né? Se a gente quiser levar arroz, feijão, um ovo, uma carne para o missionário comer, a gente não vai levar o arroz, feijão, ovo. A gente vai mandar dinheiro, né? A gente dá dinheiro para eles comprarem. Então, essa é uma forma da gente contribuir também com a missão. Outra forma é convidando, né, pessoas para virem à igreja, né, nas reuniões de oração, na escola dominical, né, participando, porque aqui é o espaço da gente conhecer, né? Então, se eu, por exemplo, não tenho o dom de chegar, sentar do lado de uma pessoa na praça e pregar de Jesus para essa pessoa, eu tenho o dom de convidar para vir na igreja, né? Então, porque aqui vai encontrar a pastora que tem o dom de falar, o pastor que tem o dom de falar, né? Então, essa é uma forma da gente contribuir também com a missão. E eu queria ouvir vocês. Agora eu abro para vocês também falarem, né? Eu acho que esse é um assunto bastante interessante, inclusive dá para abrir com vários outros temas, como o que pregar, né? Aquilo que a gente começou a falar, né? O que pregar, o que falar, porque já aqui a pregação está sendo desacreditada por causa desses maus exemplos que a gente tem visto por aí, mas vamos abrir para conversar e a gente abre aí
a gente quiser conversar sobre o assunto. Tudo que a Ivonete falou, nós estamos vivendo tempos difíceis, porque agora os jovens são plugados na tecnologia. Inclusive, tudo que eu preciso, minha netinha de 11 anos ensina tudo. Só que isso é uma arma de dois gumes, porque tanto serve para elas estudarem, como também entrar nesses sites, né? E a minha filha, que é psicóloga, cada dia ela fala, mãe, 2 se suicidou, mãe, não sei o que lá. Aí, essa semana, ela falou, mãe, uma conhecida lá, não sei, ela não fala o que ela faz, ela fala assim, em termos gerais, né? Ela não fala o que está acontecendo, ela só falou que a mãe nunca acompanhou a menina de 12 anos. Onde que eu olho? Não olho para cá? Então, ela falou que a mãe, né, nunca acompanhou a menina de 12 anos na internet. Para ela estava lá estudando, fazendo as coisas, até que a menina pegou a própria bolsa e se suicidou. A mãe era, não sei se a mãe ou a criança era paciente dela, não quis nem saber. Aí a mãe falou, eu me arrependo, porque eu nunca pesquisei o que a minha filha estava fazendo na internet. Ela estava nesse... Eu não sei como que é, eu não sei explicar. São jogos que desafiam quem tem coragem de tirar a vida. E a menina entrou nesse desafio e tirou a vida. Então, assim, eu acho que os pais hoje, que estão vivendo na modernidade, têm que tomar cuidado com seus filhos. Tem que tomar cuidado, não é deixar o filho escolher, quando ele cresce, ele vai na igreja. Está lá na palavra de Deus, ensina o teu filho desde pequeno caminho, que nunca ele se desviará dele. Então, eu tenho, assim, passado na rua, aqui no Piracicabano, quando vou buscar minha neta, menininhos de 13, 14 anos fazendo uso de maconha. Aí a gente não pode também culpar os pais, é lógico. Mas esse mundo, gente, é o que eu ouvi do pastor. Se você pensa que vai melhorar, não vai melhorar. Agora, o que nós podemos fazer? Qual é a nossa parte? Além do exemplo, né? Eu converso muito com minhas netas, porque a gente é mais experiente, e tentar dar o exemplo, porque às vezes você vai conversar com um jovem, ele não aceita. Então, eu sempre falo assim, que a escola tem obrigação de ensinar, a educação cabe aos pais, não é? Então, eu penso assim, que eu vejo aqui mesmo na igreja, eu vi quantas crianças não estão vindo mais. Quantas crianças, a nossa igreja é uma igreja maravilhosa, gente, mas as crianças estão deixando de vir. Culpa delas? Não, dos pais. Então, eu vejo que a igreja, cada dia, está esvaziando. Ela não está crescendo. E tem jovens, tem crianças, mas os pais não trazem. A criança não vem sozinha. Então, nós estamos vivendo uma época que, assim, que os próprios pais não colaboram. Não é? Bom, eu gosto de ser ecumênica, né? Vamos dizer assim. Mas eu fui educada na religião católica. Mas eu também, na minha adolescência, eu procurei outras religiões. Bom, o que eu vejo hoje, eu tenho uma mestra do meu lado aqui, né, que a gente está sempre conversando. Agora, assim, a gente chega em casa, no apartamento dela, e a gente procura o que foi o evangelho, o que a gente comentou. A gente sempre um pouquinho comenta. Hoje eu estou lá na cozinha, como foi? Eu só quero fazer essa conotação porque, quando eu era criança, meu pai tinha um comércio aqui no centro, e minha mãe, entre aspas, muito religiosa, levava nós éramos em 5 mulheres, e levava sempre, eu principalmente, eu era companheira dela na igreja. O que eu percebo hoje? Primeiro, a educação dentro de casa. A educação dentro da escola. Hoje, não sei, eu estudei no Moraes Barros aqui. Do meu primeiro até a minha 8ª série, eu tive uma educação religiosa.
Depois eu optei por fazer o técnico. E eu escolhi na época o CTU, que depois ele virou o Colégio de Piracicabana. Eu me lembro que foi o pastor Luiz que deu aula de religião dentro da Metodista. E eu conheci a igreja metodista num casamento de uma amiga, que hoje nós somos amigas há mais de 40 anos. Então, eu acho assim, que tudo começa dentro de casa, com os pais. E hoje, por causa da tecnologia, até os pais, e não, infelizmente nessa geração, não está tendo limite. Então, a falta de limite, vamos ver, tudo tem na internet, tem no computador e agora o celular, infelizmente. Eu gosto. Ele é bom, bem usado, né? É isso que a gente está vendo acontecer. Que nem com essa mãe que não estava acompanhando, lógico. Os pais, gente, precisam... Eu não tive a coragem de colocar um filho no mundo. E hoje nem não pelo fato, lógico, eu adoro criança, mas a situação que convive, que, sabe, um pouco das dificuldades que a minha família passou, que nós estamos vivendo, e outra, a falta... Eu não gosto muito de ler, mas veja só, o conhecimento de uma pessoa que está do nosso lado aqui, porque a dona Esther lê muito, ela se informa muito. E leitura faz bem. Lógico que dependendo do livro também, né? Do livro, do jornal, a gente precisa saber filtrar as informações que a gente está recebendo hoje. Porque tudo é muita informação, tudo muito rápido. Então, a gente tem que frear, colocar o pé no freio e falar, peraí. Só que tá difícil, né? Tá assim, muito complicado, porque tudo está acontecendo com o quê? Com a base, com a família, que é o núcleo da sociedade. E o que está acontecendo com as igrejas? As pessoas estão atordoadas procurando algo para satisfazer o que elas não têm aqui dentro. Por isso o aumento das drogas, dos vícios. Por quê? Porque se dentro da casa a gente não tem a palavra, não tem o exemplo, ele vai procurar fora. Então é isso meu ponto de vista que eu queria colocar para vocês. Não, eu ia fazer uma fala e vou tentar encaixar as falas da Raquel e da Bia, né, nessa fala minha. Assim, porque, na verdade, qual é a proposta da lição de hoje? Né? A proposta da lição de hoje é na lógica daquilo que a gente vem estudando domingo após domingo, é a gente ver essa ideia do reino de Deus, né, essa ideia da salvação, posta naquilo que nós estamos chamando de missão da igreja, ou missão nossa como igreja. Né? Então, a lição de hoje ela vai pegando os pedaços. Né? Primeiro, a gente precisa pensar, não é primeiro, não tem uma ordem cronológica, mas existe um conjunto de situações que estão em volta da nossa família, do nosso entorno mais próximo, que é Jerusalém, que depois vem a Samaria, e aí vamos ampliando, né? Até chegar a esses grupos diferenciados que precisam ser incluídos e assim por diante. E aí a Raquel e a Bia vão fazendo um retorno a essas situações especificamente do primeiro grupo, né, da família, e é isso mesmo, a família tem outra lógica hoje. Tem outra funcionalidade, vamos dizer assim, funciona de um outro jeito diferente do que funcionou, por exemplo, para nós quando a gente era criança e tal. Por um outro lado, eu já penso isso também, mas também tenho pensado que a vida vai se ampliando, a compreensão de mundo vai se ampliando para todos nós. Não é? Então, certamente, nós temos que pensar numa nova forma de ser família, né? Que eu não sei bem como é que vai ser e tal, mas essa família tradicional, numerosa e tal, que a gente teve na nossa experiência, muitos de nós, não haverá mais, porque o mundo tem uma outra lógica. Mas isso não significa que ela não tenha a importância que tem hoje, né? Ela só tem que achar o jeito
nós todos temos que achar o jeito de ser. E a gente vê hoje os casais diferenciados, homossexuais, coisas desse tipo, são modelos novos, né? E que a gente precisa aprender a entender. Se Deus ama a mim, que sou, entre aspas, hétero, ama os outros que não são. Não tem por que Deus não faz acepção. Tem nenhum lugar na Bíblia que diga isso para nós, né? Que Deus separa, esse aqui é melhor, aquele é pior. Não tem disso. Então, toca a nós encaixarmos, incluirmos, assim por diante. Negros, tudo que a gente falou antes, né? Então, assim, ó, na verdade, eu fico pensando que a única coisa que a gente tem que é segura e que é um eixo que vai nos acompanhar é que o reino de Deus, a concepção de reino de Deus, como assim, ó, preservação da dignidade humana, justiça social, respeito ao outro, inclusão, tudo isso que a gente está falando, isso não mudou. 2000 anos está assim e não mudou. E a família mudou, a sociedade mudou, tudo mudou. Mas isso não mudou, porque é uma verdade muito absoluta, né? E certamente não mudará. Então, nós estamos estudando hoje, e temos estudado nessas lições todas do semestre, como é que a gente, então, se aposta desses valores, compreende o sacrifício de Jesus, entende a história da salvação, se fortifica nessa compreensão, e como é que a gente vai levando isso, né? Aí, sim, é sobre nós que cai, não a culpa, mas a responsabilidade de ir levando adiante. Porque quando a gente faz essa opção por Jesus, no sentido de entender a salvação e o que ela significa para nós, a gente, se por um lado descansa no Senhor, né? Porque, bom, então é isso. Tudo aquilo que eu a vida inteira procurei como sentido da vida, significado, para que eu estou aqui, para onde é que eu vou, tudo isso que todo mundo procura de um jeito, nas drogas, na bebida e aí por diante, né? Aí eu encontrei no âmbito da religiosidade, com Jesus e todo o seu sacrifício. Então, se eu me aposto disso, isso passa a valer na minha vida como o norte das coisas. E aí, claro, vem junto a responsabilidade de levar isso também para aqueles que ainda não entenderam. Então, o trabalho, a missão da igreja é exatamente falar do reino. Que reino? É esse espaço, lugar e espaço, né? A gente não pode dizer muito bem isso, onde as coisas ficam melhores. Eu estava dizendo assim, que a lição, a proposta da lição é discutir a questão do reino de Deus dentro dessa perspectiva da missão da igreja. Bom, esse conceito reino de Deus, para nós, ele é muito claro para nós metodistas, nos inúmeros documentos, né? E aí até disse no final que tudo isso que a Ivonete tinha trazido estava dentro dessa compreensão dos documentos da igreja, que são muito bonitos, muito claros e muito afirmativos sobre o papel da igreja no mundo e assim por diante. Mas o que eu quis dizer antes foi assim, que o nosso grande desafio como humanos, como seres humanos, é buscar responder às nossas grandes perguntas, né? Quem que eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, qual é o meu papel, né? Qual é o significado da vida para mim, o que eu... Afinal, a palavra da moda é qual é o propósito, né? Então, assim, como é que é isso? Como é que eu me relaciono com essas grandes perguntas? E aí, eu entendo assim, dentro do âmbito da igreja, isso para a gente já começa a ser respondido, quando a gente se apropria dessa grande verdade, que é a história da salvação, que é o sacrifício de Jesus, que é o amor dele por nós, a graça absoluta, né? Então, isso tudo vai compondo uma resposta para a nossa estrutura de vida. Então, eu sou quem? Sou filho, né? Sou filho de Deus, eu vim aqui, todo mundo participando de uma caminhada, né? De um grupo de gente meio doida que resolveu... E isso se torna verdade, se torna valor para a gente, né? Para a maioria de nós, ou para muitos de nós na igreja, e assim por diante. Então, eu disse assim, que essa lição estava revendo esse conceito de reino de Deus, no sentido de reavivar para nós que, conforme a gente leu na lição toda, né, há instâncias mais próximas, menos próximas, mais amplas, de onde a gente pode vivenciar e afirmar a grande verdade do Evangelho, né? Que Jesus nasceu, viveu, morreu por nós, para nos dar a salvação, tudo isso que está dentro desse grande pacote, né? Que significa a conversão ao Evangelho. Então, eu disse que a lição vai caminhando nessa direção para nos mostrar como que nós temos âmbitos diferentes de atuação. E não significa também que cada um de nós tenha que
passar por todos esses... Eu não preciso ser um missionário que vai lá para a África, né? Eu tenho até alguém na família que está lá, um sobrinho que foi para lá, mas eu não preciso fazer isso de ir para lá, eu posso fazer aqui no meu ministério, eu posso fazer com os excluídos, com os homossexuais, com o LGBT, com os negros, com aqueles necessitados, os mais diversos, né? Então, eu não preciso seguir todas essas etapas que a nossa lição de hoje apresenta, mas eu tenho que ter clareza que ela tem essas etapas. E aí a gente vai se localizando em algumas delas, por idade, por interesse, por campo, né, de atuação, enfim. A gente vai sentindo onde é que a gente pode fazer esse trabalho. Então, eu quis dizer que essa lição vai fechando um pouco das lições anteriores que nós temos visto nesta unidade, que estamos preparando no sentido de nós nos reapossarmos daquilo que tudo que é valor dentro da estrutura significativa das coisas do Evangelho. E as próximas lições também vão apontando para a gente os espaços de missão. Cabe a nós, né, fazer nos situarmos diante dessa realidade e descobrirmos o nosso papel, o nosso lugar. Eu também quis fazer uma ponte com a palavra da Raquel e com a palavra da Bia, quando elas falam da família, que não é mais a mesma coisa, que o fundamento das crianças, dos jovens está lá e que eles não estão tendo. E eu disse que em 2000 anos, a família, a sociedade, milhares de outras coisas foram se modificando, tomando outros formatos, mas que o conceito de reino de Deus, a palavra de salvação, o evangelho, ele se mantém. Então, é isso que a gente tem para pegar na mão, vamos dizer assim, né? Eu estou consciente de que Jesus me salvou, me ama, me sustenta, me conforta, e ele é o grande norte da minha vida. Enquanto que essas coisas que são mutáveis, eu vou simplesmente tentando me ajustar a elas, me adequar ou me inserir nesses espaços para poder propor outras coisas mais interessantes, enfim, mas que o significativo é a estrutura mesmo do Evangelho. Eu quis dizer o seguinte, que eu também enxergo dessa forma, que muita coisa foi mudando, né, nesses anos todos, e assim, como é bom saber que o amor de Deus por nós não mudou, né, que Deus e Jesus são os mesmos. Mas fazendo uma fala também da Raquel e da Bia, uma das coisas que mudou nesse período foi exatamente a tecnologia, né? E a tecnologia, ela em si, ela não é o problema. Não. Eu acho que é o uso da tecnologia. Então, por exemplo, nós estamos usando de uma forma aqui, com esse modo híbrido, que a gente consegue até, quando a gente fala ali, quando Judéia, Samaria, a gente consegue, sem ser missionário, sem isso, viajar para outro lugar, a gente consegue estar chegando nas pessoas pela tecnologia, né? E a tecnologia também pode ser usada para o mal, como tudo, né? Então, assim, a invenção do carro. O carro é ótimo para a gente andar, mas ele pode passar em cima de uma pessoa. Então, assim, não é a tecnologia em si que é o problema, é o uso da tecnologia. E a tecnologia, nesse caso, olhando para essa lição, pode ser muito nossa aliada se a gente souber usar de uma forma até para evangelizar, para passar a palavra de Deus. A gente tem feito isso com essa classe, não só no momento aí presencial, mas do fato da gente ter no YouTube as aulas gravadas, a gente alcança outras pessoas. Então, acho que é um pouco isso que eu queria dizer. Bem legal, Lu. Eu acho que é isso mesmo. Escapou esse pedaço, mas a tua fala é perfeita. Como tudo na vida, né? Pode ser usado de uma maneira que não construa e pode ser usado de uma maneira que construa. Quer dizer, na verdade, o que nós temos que guardar como consciência é a nossa permanente inconformidade diante de tudo aquilo que depõe contra o nosso conceito de reino de Deus, né? Eu acho que isso, para mim, é uma coisa que, para mim, pessoalmente, me fica assim, isso aqui está certo, está errado, bom, ajuda como, né? Atrapalha mais do que ajuda? Quer dizer, é um pouco essa consciência ética que também emerge do Evangelho como resultado do meu compromisso, né? Do meu compromisso com essa chamada, né? A Boa Nova, e com essa responsabilidade que a Boa Nova me dá em relação a todos aqueles com os quais eu convivo, né? Um pouco isso. Então, a tecnologia, sob meu ponto de vista, só ajuda. Ela não tem que ser tirada, ela tem que ser controlada, ela não pode nos controlar, né? Ela tem que estar a serviço dele. Né?
Embora, mas aqui é uma outra conversa, embora a gente saiba que a linguagem da tecnologia, nas instâncias mais profundas, ela já está tendo e terá autonomia, né, de domínio de pensamento. Mas isso é uma outra conversa para um outro momento, não é nem para hoje, para esse tempo de agora, é para mais para frente. Né? Vai, Ivonete, aqui a classe é tua. Se alguém tem mais falar, para você. Quer que eu termine? Então tá. Então a gente já está meio na horinha, 11h25. Eu peço desculpa, porque daí eu acabei falando 2 vezes, a ligação 2 tempos. Mas, assim, temos mais alguma coisa para contribuir, alguma coisa para falar, para a gente dar um fechamento? A Ivonete me passou o papel de fechamento da aula, fechadora da aula aqui. Fechiclera, vou fazer um fechiclera. Tudo bem? A lição de domingo que vem, gente, que é a lição número 17, depois eu vou mandar para vocês todos, é uma lição muito interessante, né? É um tema muito interessante, porque é uma outra promessa, né? Que está implícita naquilo que nós estamos fazendo esse semestre, de compreender tudo aquilo que envolve a adesão a Jesus, que é o tema da segunda vinda, né? Jesus Cristo voltará, essa é a afirmativa do título da lição. A Dalene, que está me olhando com uma carinha de angústia, porque ela é que vai dar essa lição, né? Nos nossos convites aí, ficou com ela. Muito instigante, muito interessante, que eu acho que vale a gente ler em casa a lição antes, tal, já trazer um pouco, porque é um tema que está na boca, em especial, desses grupos, né? Que é claro, no grupo alternativa da Elaine, e que eu também respondi, fui falando e tal, que é um interesses que não são os interesses religiosos, né? É o grupo da ciclociata, né? Das coisas, dos passeios de domingo. Tá bom? Ninguém mais quer falar, então, nem no online, nem aqui? Vamos terminar, então? Posso pedir para a Dalene fazer uma oração para a gente terminar? Obrigada, Senhor, por esse momento que tivemos de discussão e de crescimento. Obrigada, Senhor, pela fraternidade que nos une e que impõe sobre nós, a partir do teu amor, o respeito a cada opinião, a cada postura, a cada ser. Mas obrigada, Senhor, também pela clareza que o Evangelho nos traz. Ajuda cada um de nós agora, nesta semana, nos desafios que temos a enfrentar, e traz-nos outra vez, juntos no próximo domingo, quem sabe com outras pessoas também, para que possamos continuar crescendo no conhecimento e no cumprimento da nossa missão. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, eu acho que vamos terminando por hoje, não é, queridos? Então, um beijo, um abraço para todo mundo, que tenham uma boa semana. Vamos lembrar de orar, continuar orando pelo pastor, pela pastora, né? Vamos entrar em uns dias de férias, eles merecem essa lógica do concílio geral, foi muito pesada, e a gente precisa pedir que eles sejam reconfortados física e emocionalmente para o retorno aqui ao nosso trabalho no final. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe, e que nós sejamos todos aqui domingo que vem de novo. Tchau, tchau.